A paz do Senhor a todos. Boa noite. Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de uma história que é bem conhecida. Fala sobre a conversão de Zaqueu. Lucas, capítulo 19. Acredito que essa história seja do conhecimento de todos, né? Lucas 19. É verdade. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É interessante, né, ver que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ele ficou feliz em saber que Jesus desejava estar em sua casa. Assim como nós estamos felizes de estarmos com Ele nessa noite e de saber que Ele faz parte de nossa vida. Porque servir a Deus, estar com Deus é muito mais do que um culto, é muito mais do que uma quarta-feira, do que um sábado, muito mais do que um domingo, uma escola dominical. É um viver diário, é estar com Ele diariamente, estar com Ele todos os dias. E quando Jesus fala para ele: olha, me convém pousar em sua casa, mostra justamente isso. Revela que Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele deseja ter intimidade no relacionamento conosco. Zaqueu, a história ela fala que ele era o maioral dos publicanos, ou o chefe dos publicanos. E os publicanos, eles eram cobradores de impostos, estavam a serviço de Roma, e eles eram desprezados pelo povo. A população da cidade não era chegada a essa classe, porque eles tinham os publicanos como ladrões, como desviados da fé e como traidores, porque eles serviam a um povo que estava oprimindo os judeus, no caso, os romanos. E além disso, o texto ele fala que Zaqueu ele era um homem rico. E se a gente for analisar historicamente, os publicanos eles tinham uma fama de colocar um valor acima, do que o imposto que era cobrado, que era exigido para o povo. Lá no livro de Neemias, quando fala que Neemias decidiu ir para Jerusalém para reedificar os muros, para reconstruir os muros, porque ele recebeu notícia de que o povo estava vivendo em miséria e estava sendo grandemente oprimido, estava em uma profunda miséria e estava sendo oprimido. Ele chega naquela cidade e vê os muros derrubados, os portões queimados a fogo. E se a gente ler a história, eu já ministrei aqui a esse respeito, existe um determinado momento da história que fala que os encargos eles eram tão altos, os impostos estavam tão altos, que as pessoas não tinham condições de pagar, e algumas delas estavam entregando os seus filhos como escravos, porque eles não tinham como pagar as suas dívidas. E isso era fruto da corrupção dos publicanos, mesmo eles sendo judeus e estando a serviço de um outro povo.
E essa história, ela parece que se repete no período de Jesus. Porque os publicanos, eles continuavam nessa mesma prática. Se tivesse lá a Operação Lava Jato, né, como nós temos hoje, começasse a cavar e buscar, a história ia ver que essa questão aí de cobrar o imposto acima daquilo que eles realmente deveriam cobrar é de muito tempo. E é bem familiar, né? E cá entre nós, o imposto, ele tem um objetivo. Existe um propósito para a cobrança de impostos. Esse valor ele tem que ser revertido em educação, saneamento, segurança. E assim como nós vemos nos dias de hoje, né, o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado está numa situação deplorável, né, onde alguns lugares nós não temos nem mesmo saneamento básico, e é justamente por causa da corrupção. E algumas pessoas estão como a multidão, né, que a Bíblia nos fala, que desprezava os publicanos. Algumas pessoas estão hoje desacreditadas dos nossos políticos, dos nossos governantes, justamente por causa dessa prática, que eu posso dizer pecaminosa, que é a corrupção. Então, naquele tempo, o povo também se indignava com o que estava acontecendo. E eles desprezavam os publicanos. Eles não queriam estar com os publicanos. E a história, ela fala que Zaqueu, ele decide conhecer a Jesus. Nasce no coração dele o desejo de ver quem era Jesus. E olha que interessante, não diz que ele queria apenas ver Jesus, ele queria ver quem era esse Jesus. Não era simplesmente olhar de longe. Ele queria se encontrar com esse Jesus e saber quem ele era. Queria ter um pouco mais de conhecimento a respeito daquele que ele estava ouvindo falar. Eu acredito que esse desejo tenha nascido no coração de Zaqueu, justamente pelo evento que acontece no capítulo 15 do mesmo livro de Lucas, versículo 1 e 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí aqui está dizendo que Jesus ele recebeu todos os publicanos. E nós lemos que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Então eu imagino que quando esses publicanos que eram subordinados de Zaqueu se assentaram com Jesus, comeram com ele, certamente eles ouviram as boas novas do reino. Porque Jesus ele não fazia outra coisa senão anunciar o reino de Deus. Pregar sobre o amor e anunciar o reino de Deus, para que os pecadores viessem a se arrepender. E o texto ele fala que os fariseus e os publicanos eles estavam indignados porque estavam percebendo que Jesus estava se associando, estava se aproximando dos pecadores. E aí, a partir disso, Jesus ele começa a falar diversas parábolas, repreendendo os fariseus e publicanos que estavam ali, e também ensinando aquelas pessoas que estavam se achegando a ele para ouvi-lo. Aí Jesus ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, aí fala sobre o filho pródigo. São palavras falando a respeito de amor, né? Quando a gente fala a respeito da ovelha perdida, é sobre o amor de um pastor, que ele deixa as suas ovelhas para ir atrás de uma que estava perdida, e começa também a falar a respeito de riquezas, a respeito do uso desregulado do dinheiro, né? Falando a respeito do filho pródigo, de como ele gastou o dinheiro da sua herança e acaba se perdendo. Então ele começa a tratar essas duas classes, tanto os fariseus e publicanos, os fariseus e os escribas, né, que estavam ali criticando Jesus por receber os pecadores, como também aos publicanos, que eram homens corruptos e se aproveitavam de sua posição para enriquecer. Porque imagine só, o texto fala
que Neemias ele era um homem rico. Então, os publicanos que estavam a serviço dele eram os camaradas que iam lá de porta em porta para poder recolher o dinheiro, né, do imposto. Os camaradas, eles tinham que pensar, bom, para eu tirar uma parte para mim, eu preciso colocar, vamos dizer que o dobro, né, do imposto necessário. Por quê? Uma parte tem que ir para o patrão, que era Zaqueu. Uma outra parte ficava com eles, e o que era realmente cobrado, que ia para Roma. Então era basicamente um esquema. E a gente tem aprendido um pouquinho aí, né, a respeito desses esquemas, quando a gente escuta falar a respeito dessas operações da Polícia Federal. Então, havia um esquema ali onde essas pessoas estavam se enriquecendo ilicitamente. Mas o texto ele fala que Zaqueu ele decidiu conhecer Jesus. Então a gente percebe que alguma coisa mudou no interior dele. Ao ouvir falar a respeito de Jesus, ou até mesmo ao ouvir falar alguma citação de Jesus, porque geralmente é assim, né? Quando a gente está na igreja, aí a gente escuta uma palavra, a gente deseja transmiti-la, né? O Estado ele faz muito isso. Quando tem alguma ministração, ele anota alguma coisa que o pregador falou, ou quem estava ministrando falou, e aí ele posta lá, né, a foto do culto e a frase da pessoa. Então eu acredito que naquele tempo, com menos tecnologia, eles também faziam isso. E imagino aqueles homens chegando até Zaqueu e falando, caramba, encontrei um camarada aí que o cara, ele é diferenciado. O cara é diferenciado. Porque Jesus, ele era totalmente o oposto daquilo que aqueles homens estavam acostumados. Porque se a gente parar para pensar, um camarada que está envolvido num esquema como esse, que se envolve com pessoas que pensam dessa maneira, de uma maneira corrupta, ele acaba se envolvendo de tal maneira naquela situação, que ele pode até mesmo achar normal aquilo. Faz parte da vida dele. Aquilo ali é normal, é natural. Certa vez eu estava conversando com um amigo, aí ele falou o seguinte, olha, um conhecido meu, ele me indicou para uma vaga de emprego, e aí eu cheguei lá nessa vaga, vi que o negócio não era muito bacana, porque tinha que, de alguma forma, burlar a lei, né? Burlar o regulamento. E aí ele chega e falou para o rapaz, poxa, não tem como eu ficar num emprego como esse, porque a gente está agindo errado. E aí o rapaz virou para ele e falou assim, não, cara, é assim mesmo. Se a gente não fizer isso, a gente não vai para frente, a gente não cresce, cara. É assim, o negócio funciona assim. Se você quiser isso... Então, eu percebo que aquela pessoa, ela estava tão habituada àquela prática, àquele pecado, vamos dizer assim, que para ele era normal. E quem estava percebendo aquela situação e querendo sair daquilo, é que estava errado, porque, não, pô, tu vai sair, você não vai para frente, cara. Se você não fizer isso, não vai para frente. E às vezes a gente acaba caindo nesses enganos, né? Achando que as coisas têm que ser assim, que tem que se tomar proveito, né? Sair por cima de todas as situações, e nem sempre as coisas são assim. Nem sempre não. Na verdade, elas não devem ser assim. E a gente percebe que esses homens, eles faziam jus à fama que eles levavam. E eles acabavam recebendo a sua paga por isso, pois eles eram desprezados, eram discriminados. Então, quando Zaqueu ele decide conhecer Jesus, saber quem era Jesus, e a história fala que Jesus ele estava passando por Jericó, e Zaqueu sabia disso, ele chega em um determinado lugar
e ele percebe que havia uma grande multidão em volta de Jesus. Aí o texto, ele enfatiza que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E aquela multidão estava impedindo que ele visualizasse Jesus ou até mesmo se aproximasse dele. Aí Zaqueu, ele provavelmente, ele tenha pensado, a multidão está cercando Jesus. Eles não vão facilitar a minha chegada até ele porque eles não vão com a minha cara. Então, o que eu posso fazer para reverter essa situação? Para superar essa limitação física que eu tenho? Porque ele era de baixa estatura. E o que ele poderia fazer para mudar essa situação? Absolutamente nada. Não tinha nada que ele poderia fazer para aumentar a sua estatura, ou até mesmo a sua força, para que ele pudesse abrir caminho e chegar até Jesus. Mas é interessante que Zaqueu, ele tinha um propósito, um sonho a realizar, e ele não permitiu que a sua limitação física o impedisse de alcançar o seu sonho, de realizar o seu desejo. E é isso que eu gostaria de dizer para os irmãos. Uma das coisas que eu gostaria de dizer para os irmãos é que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque às vezes Deus, ele implanta no nosso coração um desejo de ser alguma coisa, de alcançar alguma coisa, mas as limitações que todos nós temos, que é inerente ao ser humano, todos nós temos limitações. As limitações, elas aparecem e pode nos fazer parar e desistir dos nossos sonhos. Mas nós servimos a um Deus que ele pode todas as coisas. E ele pode, inclusive, nos dar estratégias para vencer essas limitações que nós não podemos mudar. Mas ele pode nos dar estratégias para contornar a situação que está tentando nos fazer parar. A limitação que está aqui, dentro da nossa mente. Porque às vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa, mas aí a gente começa com toda a empolgação. Não, agora eu vou para a academia, aí paga a academia, compra um tênis, compra roupa e começa. Isso aconteceu comigo. Eu falei para a Érica, eu vou voltar para a academia, porque teve um tempo, eu tinha até conversado com o pastor, que eu tinha começado a ir para a academia. Aí eu falei, não, vou voltar para a academia, eu vou crescer. Aí comecei, né? Só que para eu crescer, eu tinha que acordar 5h30 da manhã, para chegar na academia 6 horas e sair de lá 7h30, para me arrumar e ir para o trabalho. Né? Porque à noite, eu falei, não, de noite eu vou estudar. Eu estou fazendo uma faculdade à distância, né? Então vou separar o período da noite para estudar. E ainda assim, fica um pouco apertado, porque a gente tem o seminário nas segundas, tem o culto de quarta, tem algumas atividades na igreja. Então, casa cheia, né? Mas a casa cheia é no sábado. Mas, às vezes eu não venho, né? Justamente porque eu não vou para a igreja hoje porque eu vou separar um período para eu estudar. Eu até estou sendo um pouquinho negligente com isso, estou me embolando um pouco, porque faculdade à distância é complicado. Mas, enfim, vamos voltar lá para a academia. Aí eu, não, vou crescer, vou fazer. Aí comecei, primeira semana, eu fui 2 dias. Aí na segunda semana, eu fui 1 dia. Aí depois fiquei o mês todo sem ir. Aí no mês seguinte, não, eu vou pagar, eu vou. Aí paguei de novo. Eu acho que eu não fui 1 dia. Mas, enfim, eu permiti que as limitações me impedissem de alcançar algo que eu havia proposto. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Seja na educação,
né? Até mesmo como eu falei da questão da faculdade, seja com amigos, seja na vida profissional. Às vezes a gente tem um sonho, a gente quer alcançar alguma coisa e as limitações elas aparecem, porque quando a gente propõe alguma coisa, a gente está animado, a gente está olhando lá para o resultado, está olhando lá para o final. A gente olha lá para frente, porque se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo. Mas a gente começa a ver as barreiras se levantando no caminho, porque é um processo. Vai demandar um tempo, existe um tempo a ser percorrido até que você alcance o seu objetivo. E nessa caminhada a gente vai começar a ver as dificuldades. A gente vai começar a ver, caramba, estou acordando 5h30, aí saio do trabalho 6 horas, aí chego em casa, tenho que estudar. Aí a Érica e eu fizemos um acordo que eu cuido da louça e do chão. Aí eu tenho que varrer o chão, tenho que lavar a louça, tenho que dar atenção. E aí começa. E se a gente der mole, a gente se deixa levar. A gente se deixa levar pelas barreiras, a gente se deixa levar pelas dificuldades. Mas isso não aconteceu com Zaqueu. Ele olhou para aquela dificuldade, para aquela limitação. Creio que ele tenha pensado, olha, o povo não vai dar mole, não vão nem querer me deixar chegar próximo de Jesus, porque eles me acham indigno, porque era justamente isso que eles pensavam. Aquele homem não é digno de estar com o mestre. Porque se a gente observar o que aconteceu lá no capítulo 15, diz que os escribas, eles falaram, olha, Jesus está se sentando com os pecadores, começaram a criticar a Jesus porque ele estava recebendo aqueles homens que eles julgavam ser pecadores. Então, quem eles achavam que não era digno, não merecia receber a atenção de Jesus. E eles falavam isso justamente para tentar impedir que aquela conversa continuasse, que aquele relacionamento não fosse para frente. E não seria diferente com Zaqueu. Então, ele percebe essa dificuldade e ele traçou uma estratégia. Não, eu sei que ele vai passar por aquele caminho ali, e ele percebe uma árvore lá na frente, ele fala, eu vou subir naquela árvore, e quando ele estiver passando, eu vou ver quem é Jesus. Aí o texto ele vem dizendo que Zaqueu ele sobe numa figueira brava. E eu estava vendo algo a respeito disso, né, da figueira brava. Eu ouvi uma pessoa, um pesquisador, dizendo que a figueira brava ela dá frutos inferiores. E esse fruto, ele passa do estado de verde para podre. Era uma árvore que poucas pessoas cultivavam. Haviam pessoas que cultivavam esse tipo de figueira. No Antigo Testamento, se eu não me engano, é Amós que fala que ele cultivava essa figueira. E o texto lá em Amós usa esse mesmo termo, que é o sicômoro. E aí ele falando que essa fruta, ela passa desse estado de verde para o podre. Mas para que ela possa amadurecer, é necessário que aquele que estava cultivando ela fizesse um procedimento. Ele precisava fazer um pequeno talho naquela fruta para que ela entrasse em contato com o oxigênio, né, o interior da fruta, no caso, e aí ela iria amadurecer. Então aquela planta, né, por ter essa característica, ou ela estava sendo cultivada por alguém, então os seus frutos tinham dono, ou então ela estava nessa situação do fruto passar de verde para podre. Ou seja, ninguém dá atenção para uma árvore dessa, imagino eu. Então, acredito que Zaqueu, ainda que ele conhecesse aquela árvore, ele subiu nela, decidiu subir porque era o caminho que Jesus ia passar, então ele subiu naquela árvore, talvez até mesmo sem pensar nessas condições. Porque imagina só, se ele queria conhecer a Jesus, ele poderia pegar uma bandeira e acenar e falar, Jesus, quero te conhecer. Ele ia chamar a atenção de Jesus de uma maneira diferente daquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Porque
se a gente for acompanhar os passos de Jesus, a gente percebe que ele vivia sempre cercado por uma grande multidão. E a multidão fazia sempre a mesma coisa. Apertava ele e oprimia. Era sempre a mesma coisa. Não é diferente quando a gente vê alguém famoso. Se uma pessoa famosa aparecer na rua, o que vai acontecer? Um monte de gente vai pegar o celular, vai haver aquela aglomeração, vai ser sempre assim. Então, eu imagino que com Jesus também era igual e as pessoas agiam de uma mesma maneira. Então, Zaqueu ele poderia pensar dessa forma: não, vou pegar uma bandeira ou alguma coisa, eu vou acenar, vou fazer algo diferente, eu vou sair da mediocridade para chamar a atenção de Jesus. E, na verdade, ele acaba saindo, subindo na árvore, ele acabou saindo dessa mediocridade. Ele parou de fazer o que todo mundo fazia, porque muitas pessoas queriam conhecer Jesus. E ele sobe naquela árvore, talvez sem a pretensão de receber aquilo que ele recebeu, e quando Jesus passa por aquele lugar, Jesus ele olha e vê Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome e fala: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Então Jesus ele atenta para uma árvore que ninguém olhava, que ninguém atentava. Talvez as pessoas ao redor começaram a olhar também e falaram: o que Jesus está querendo? Essa árvore não dá fruto bom. Mas tinha um fruto muito precioso lá em cima. Se chamava Zaqueu e a sua casa, a sua família. E foi isso que Jesus veio buscar. Frutos preciosos, que somos nós, que sou eu, a minha casa, a minha família, que é você, a sua casa e a sua família. São frutos preciosos para Jesus. Sabe, às vezes a gente, com essas limitações que eu falei no início, a gente pensa: eu não sou capaz, eu não posso alcançar, a minha família toda vive nessa situação e eu vou ser mais um. Eu não vou ter uma faculdade, eu não vou ter um bom emprego, eu nunca vou conseguir conquistar a minha casa própria, o meu carro. E às vezes a gente, vendo a situação ao redor, a gente acaba caindo nesse ciclo. Mas só que o Senhor, Ele nos chamou para sairmos dessa mediocridade, sairmos dessa situação, dessa mesmice e galgar lugares altos, lugares excelentes. Porque é isso que Ele tem para nós. E como aqueles frutos que precisavam ser tratados, eles recebiam um ferimento para que o oxigênio pudesse entrar no seu interior. Não é diferente com a gente. Às vezes a gente está cascudo, como algumas pessoas dizem, pelas coisas da vida que acontecem na nossa vida, e a gente se torna endurecido, nosso coração ele fica endurecido. Outra vez eu tive a oportunidade de falar aqui justamente a respeito da violência, das notícias que a gente recebe, e às vezes isso faz com que a gente se torne insensível às situações. Isso é uma realidade. E a própria Bíblia ela confirma isso, dizendo que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, ele começa a esfriar. E às vezes a gente começa a se tornar cascudo, criar uma casca grossa, se torna insensível. E é necessário que o Senhor venha e provoque um pequeno ferimento, não para que posso dizer para que o oxigênio entre, porque é o fôlego de vida, para que a sua palavra ela entre no nosso interior, e a gente não passe do estado de verde para podre, mas para amadurecidos. O Senhor, Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos tornar pessoas melhores. Não para que sejamos soberbos ou orgulhosos, dizendo que temos alguma coisa por ter Jesus em nossa vida, mas para que possamos fazer como esses servos de Zaqueu, que lá no capítulo 15 ouviram falar de Jesus, ouviram a sua mensagem pessoalmente e provavelmente anunciaram essa mesma mensagem para Zaqueu. E esse anúncio gerou o desejo de mudança. Às vezes a gente pode pensar que quando a gente fala de Jesus para alguma pessoa e a gente não vê aquela pessoa chorando, a gente não vê aquela pessoa levantando as mãos e aceitando a Jesus, a gente acha que aquela palavra ela não surtiu efeito.
Mas a palavra de Deus, ela nos revela que quem promove essa transformação não são as nossas palavras, é o Espírito Santo, que vai fazendo uma transformação interior. E Zaqueu, ele passou justamente por isso, por uma transformação interior, porque ele desejou conhecer a Jesus. E quando Jesus, ele chama Zaqueu e fala, olha, hoje eu vou entrar na sua casa, a salvação ainda não tinha chegado. Não foi o fato de Jesus falar com ele, interagir com ele ou entrar na casa dele. Mas a salvação, ela chegou no momento em que Zaqueu se levanta. Deixa eu encontrar aqui. No versículo, vamos do versículo 7. Todos que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E naquele mesmo momento, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Então a gente vê que a salvação, ela entrou naquela casa quando Zaqueu, ele tomou uma atitude. Ele percebeu que a sua vida era uma vida errada, que as práticas que ele estava exercendo eram práticas erradas. Então, o texto fala que ele decidiu mudar de vida. Ele decidiu ser diferente do que ele estava sendo. E no momento que ele decide isso, a salvação chega na casa dele. Porque falar de fé é muito fácil. E a Bíblia fala que até o diabo ele crê e estremece. Mas no livro de Tiago, se não me engano, no capítulo 2, fala que se nós temos uma fé, e essa fé, ela não nos move a uma atitude, essa fé, ela é morta. E a gente percebe que Zaqueu, ele acreditou que ele poderia ter a sua vida transformada pelo Filho de Deus, acreditou na mensagem de Cristo, e ele tomou uma atitude. Ele decidiu mudar. E ele decidiu restituir aquelas pessoas que ele estava roubando. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós tenhamos fé, mas muito mais do que isso. Que a nossa fé ela não seja morta, que a nossa fé ela seja envolvida por atitudes, por ações. E que nós possamos buscar isso. Que nós possamos ter isso como um sonho. Assim como eu falei, que a gente cria projetos, que a gente cria planos, que a gente tenha isso como uma meta de vida. Afinal, nós estamos esperando a volta de Jesus. E ele virá para buscar a sua igreja. E ele quer encontrar uma igreja limpa, sem mancha, sem mácula, uma igreja que esteja preparada para aquele grande dia, para o dia do arrebatamento. Que os nossos ouvidos, eles não estejam fechados de modo que não possamos ouvir as trombetas soando. E que estejamos prontos para encontrarmos com o nosso Senhor. Nós esperamos por isso. Mas enquanto aguardamos por esse Deus, nós temos que fazer o ID, anunciar o Evangelho, porque existem pessoas que precisam ser alcançadas, talvez até mesmo dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Então a gente precisa fazer. E enquanto aguardamos, nós também temos os nossos planos, temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos de vida. E para finalizar, eu gostaria de dizer isso, que as limitações físicas, as limitações interiores, elas não venham nos impedir de buscar os nossos sonhos. Bem como as limitações que a sociedade tenta nos impor. Porque aquela sociedade, ela dizia que Zaqueu não era digno, que ele não merecia aquilo. Em outras palavras, eles diziam isso. Você não merece
receber Jesus em sua casa. E a sociedade pode dizer: você não merece melhorar de vida. Você não merece ter um bom emprego. Você não merece alcançar a sua casa própria. Não permita que a sociedade mate os seus sonhos. Creia em Deus e saiba que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. E Ele pode fazer com que os nossos sonhos se tornem reais. Desde que esses sonhos sejam colocados aos pés da cruz, estejam dentro do projeto de Deus. A gente escuta muita gente falando a respeito de riqueza, né? Essa teologia da prosperidade. E certa vez eu estava pesquisando, né, ouvindo várias mensagens a esse respeito, e eu ouvi um pastor falando o seguinte: olha, o Senhor ele não vai enriquecer alguém se não for com um propósito. Ele não vai te enriquecer para você gastar e somente gastar o seu bel prazer. Ele vai te enriquecer para que você abençoe outras pessoas. Vai ser com um propósito. E eu me lembro agora de algo que aconteceu na antiga igreja da Érica, porque a igreja lá, ela é alugada, né? O templo, né, é um prédio alugado. E eles estavam com um projeto de mudar, né, de ir para um lugar próprio, assim como nós estamos. E o pastor, ele falou assim: olha, não, a gente vai investir nesse projeto, a gente vai alcançar isso, a gente vai conquistar isso. E eu não lembro se eu estava lá quando ele falou a respeito de que Deus faria milionários ali naquela igreja. Aí ele falou, mas ele falou isso, ele falou: olha, vai ter gente que vai se tornar milionário aqui nessa igreja. Qual era o valor da oferta que o rapaz queria dar? Que se tornou milionário? Enfim. Mas a história que nós presenciamos fala que um rapaz, uma pessoa daquela igreja, né, porque o pastor ele não falou quem era, ele falou que uma pessoa tinha alcançado, né, esse patrimônio de R$1 milhão e estava disposto a fazer uma oferta para a igreja. Então, olha só que interessante, isso confirma justamente algo que eu ouvi posteriormente, que Deus ele enriquece alguém justamente para abençoar. Quando Deus ele enriqueceu Abraão, era porque ele queria formar dele uma nação, ele queria fazer uma nação, então precisava de recurso. Como é que se forma uma nação do nada, sem recursos, sem dinheiro? E aconteceu isso na antiga igreja da Érica. Então, que os irmãos possam ter isso em mente, né? Porque às vezes quando a gente consegue alguma coisa, a gente se perde, né? Então que a gente tenha isso em mente. Quando a gente conquistar, quando a gente alcançar, é para a glória de Deus e para abençoar os nossos irmãos. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.